assim como o Marcos deu essa introdução do evento, o nosso principal objetivo é só sobre treino, mas também trazer essa parte da nutrição, a importância da alimentação equilibrada e como está linkado todo esse conjunto, né? Alimentação e performance lá fora, performance no treino. Não adianta a gente começar falando sobre treino se a gente não fizer o dever de casa, que é o quê? A parte da alimentação. A gente ter uma alimentação adequada, balanceada e individualizada, de acordo com os nossos objetivos e com as nossas necessidades. Então, quando surgiu a ideia de fazer esse evento, não poderíamos apenas falar só sobre treino, só sobre técnicas de treino, porque nós não conseguimos performance no treino se a gente não tiver uma alimentação balanceada, uma alimentação adequada de acordo com os nossos objetivos e necessidades. Então, eu, Ítala, sou engenheira alimentar, sou mestre em qualidade e segurança alimentar aqui pelo Instituto Politécnico de Bragança e fiz meu doutorado em ciências farmacêuticas com especialidade em nutrição e química dos alimentos. Defendi o meu doutoramento em 2022 pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Nós vamos introduzir hoje para vocês, desvendar os segredos dos macronutrientes. E o Carlos vai explicar um pouquinho para vocês o que são os macronutrientes. Olá, galera, boa tarde. Agora sim. Eu já conheço algum pessoal daqui, outros eu não conheço. Muito prazer, meu nome é Carlos Shiraishi. Eu também sou engenheiro alimentar com a Ítala, estudamos na mesma faculdade, só que em campos diferentes. Vim aqui para o Brasil fazer meu mestrado também, atualmente realizo meu doutoramento na parte alimentar, ciência e tecnologia alimentar, na Espanha, em Vigo. E eu achei muito interessante um evento como esse, porque quando eu comecei, eu já cometi muitos erros, e eu acredito que ninguém gosta de cometer os erros, e falam que as pessoas mais inteligentes são aquelas que aprendem com os erros dos outros, que não precisam pagar com seus erros para querer aprender. E dando sequência a esse assunto, a alimentação, basicamente, na minha visão, tá? Na minha visão, se você treina mais ou menos e se alimenta bem, você tem resultados legais. Se você treina pesado e se alimenta mal, os seus resultados estagnam, ok? Então a alimentação, na minha porcentagem de termos de evolução física, representa cerca de uns 70%, ok? Você pode treinar fofo, treinar mais ou menos, mas se você se alimenta bem, se você calcula bem, é nítido os benefícios que você vai ter. Reforçando os benefícios, eles acontecem primeiro de dentro, para depois acontecerem de fora. Então, eu acho muito importante a gente ter essa ciência que, primeiro, aumenta o seu apetite, o seu sono, sua libido, sua disposição ao dia. E depois começa os benefícios externos. Então, dando início à parte de macro e micronutrientes, alguém tem ideia, faz ideia do que seja um macro e um micronutriente? Para estimular vocês aqui, ó. Se vocês estiverem com vergonha, quem responder ganha uma barrinha. Então manda, vai. Os macros são as proteínas, os carboidratos e as gorduras. Os micros são as vitaminas e os minerais. Perfeito. Arrasou! Uma engenheira de alimentos também. Arrasou! Então, como a Caiane explicou, os macros e micronutrientes, eles são moléculas diferentes. Por quê? Macro é de grande e micro de pequeno, coisa pequenininha. Macronutrientes são, como ela comentou, as proteínas, os carboidratos e as gorduras. Os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. O mundo não existe assim, somente vou comer macro. Não, os micros sempre estão englobados. Os micros são essenciais, tanto para gerar as reações do corpo, quanto para você, por exemplo, ganhar massa muscular, que é chamado cofatores, ok? Então, esses macronutrientes, eles apresentam composições diferentes, eles apresentam individualidades diferentes. E começando por um macronutriente, a proteína, antes de chegar e começar a desvendar cada um, eu gostaria que alguém me desse um exemplo de uma proteína, um carboidrato e um lipídio.
Lipídio de gordura. É uma gordura. Uma fonte. Vai ganhar uma barrinha. Vamos lá, vamos começar a participar. Sim, mas eu não vou responder. Alguém que não seja cabeça, senão ela vai levar a barrinha toda embora hoje. Posso falar? Fala. Opa. Tipo peito de frango, tem proteína. Perfeito. Proteína. E arroz, fonte de carboidrato. Perfeito. Pasta de amendoim, fonte de gordura. Arrasou também. Arrasou. Exatamente. E só para ressaltar, por exemplo, se vocês comerem o frango, não é somente proteína, vai ter uma gordura. Aqui se chama sobrecoxa também? Também. Por exemplo, uma Perninha de sobrecoxa. Uma asinha de frango. Todo mundo acho que conhece uma asinha. Se você comer uma asinha, você não vai estar consumindo uma proteína, somente proteína. Ok? Vai ter gordura entremeada ali. Quando você come a picanha, o que é aquele negócio bonito do lado, que é gostoso? É gordura, ok? Então o que acontece? Existem fontes que apresentam diferentes porcentagens. Por exemplo, o frango, o peito de frango é bom. Por que as pessoas do ginásio amam o peito de frango? Porque o peito de frango tem pouca gordura. E a gordura ela não fica tão entremeada dentro da carne. Não sei se você já viu naquela carne que é super cara, o wagyu, carne de wagyu. Não sei se alguém já viu. É uma carne extremamente cara, porque a gordura ela fica dentro da carne. Então é uma carne que quando você vai cozinhar ela, tem um sabor completamente diferente por causa dessa composição. Um dia vocês param para ver, um tipo de boi que ouve até música clássica, recebe massagem, um negócio engraçado. Então o que acontece? Em termos de proteínas, as proteínas elas apresentam funções no nosso corpo. Essas proteínas elas são muito importantes e não são somente para ganho de massa muscular, para ficar grandão, para ficar bunduda, não. As proteínas elas são essenciais para o nosso corpo porque, por exemplo, o cabelo para crescer precisa de proteína, as unhas para crescerem precisam de proteína, ok? A sua imunidade para você no inverno vir aqui e você não ficar doente precisa de proteínas. Então elas são muito importantes por causa disso. Outro exemplo, os idosos. Por que pouca gente utiliza isso, mas o whey protein, por exemplo, uma fonte isolada de proteína, é muito bom para o seu avô, por exemplo. Por quê? Porque é uma excelente fonte de proteína. E quando os velhinhos estão ficando quando as pessoas vão ficando mais velhas, elas não mantêm o consumo de proteína que necessitam. E começam a perder massa muscular. Isso é chamado de sarcopenia, beleza? Então o que acontece? Não sei se alguém já viu um idoso cair, se machucar e pimba, quebrou a perna. Esquece, nunca mais recupera. Por quê? Porque a musculatura é como se fosse uma almofada. Então se você cai, você não tem uma almofada para proteger a sua perna, então acaba tendo direto contato com o osso e acaba cisalhando, quebrando. E quando volta, vocês sabem que quando é velhinho tudo demora muito mais, beleza? Então eu queria reforçar esse ponto que as proteínas elas não são somente para você crescer e ficar grandão, e sim também para diversas reações do seu corpo, são extremamente importantes. Por exemplo, não sei se vocês, todo mundo já teve aquele, espero que ninguém tenha sido ou seja, mas por exemplo, tem aquele amigo que virou vegetariano, ou aquela amiga que virou vegetariana, e ela fala assim, poxa, meu cabelo começou a quebrar tudo, minhas unhas começaram a quebrar tudo. Por quê? Falta de proteína, ok? Então com essa falta de proteína, é muito importante nós termos o controle certo. E eu venho aqui ressaltar também que eu e nem a Ítala somos nutricionistas. Nós não viemos falar assim, você tem que comer isso, assim assado. Não. Nós viemos mostrar para você a importância e o que são as constituições deles. Por isso que nós colocamos esse ponto da importância de um profissional, porque cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa, eu não posso pegar e dar uma receita para vocês, por exemplo. Eu não posso chegar e falar assim, ó, comam aqui a dieta do atleta olímpico que vocês vão virar um atleta olímpico. Não, cada pessoa tem sua individualidade e por isso que os profissionais estão por aí, ok? Em termos de carboidrato. Eu vou falar do queridinho ou do vilão para muitas pessoas, né? Carboidratos ou hidratos de carbono. Nós temos aqui portugueses também, que aqui em Portugal a gente fala hidratos de carbono, né? Os carboidratos, eles é um grupo dos macronutrientes e eles são a moeda energética do nosso corpo, a principal fonte de energia rápida para o nosso corpo. Eles fornecem 4 quilocalorias por grama, assim como a proteína. E qual que é a principal função
do carboidrato no nosso corpo? Isso que eu mencionei anteriormente, a moeda energética rápida. Quando consumimos um alimento rico em carboidrato, ele vai ser convertido à glicose, o nosso corpo faz essa quebra para a glicose, e depois lá no nosso corpo ele pode ser convertido em diferentes vias. Ele pode estar sendo, essa glicose pode estar sendo convertida em glicogênio e armazenada no músculo, e isso é extremamente importante para nós quando a gente pensa em performance no treino. É até interessante falar que eu passei um tempo na minha vida acreditando que se eu não comesse carboidratos, eu seria mais magra. Eu seria mais magra não comendo carboidrato. Então, por um tempo acreditei que uma low carb, uma alimentação sempre low carb por um longo período de tempo poderia me fazer bem. No entanto, quando eu fui estudando e fui entendendo que a low carb, ela não é um estilo de alimentação, mas é sim um ciclo, né? Nós fazemos ciclos de carboidratos. Dias nós fazemos carboidratos altos, dias nós fazemos carboidratos baixos, e isso faz com que a gente consiga ter melhor resultado. Tudo consoante também ao nosso treino. Um dia de treino mais pesado, joga lá um carbo mais alto. Um dia de treino mais leve, dá uma segurada no carboidrato, e a gente faz esse ciclo para conseguir ter mais performance e, junto com isso, ter também benefício estético. A nível do carboidrato, ele vai ser, então, quebrado para glicose, armazenado no nosso músculo como glicogênio, e isso vai fazer com que a gente tenha performance lá fora. Se a gente excluir completamente o carboidrato da nossa alimentação, o que vai acontecer? Teremos problemas de falta de energia, fadiga, e o carboidrato ele não está associado apenas com essa questão energética. O nosso corpo ele é uma máquina muito complexa, não tem como a gente falar o carboidrato desenvolve apenas essa função energética, não. Ele está relacionado também com síntese de neurotransmissores e pode estar relacionado também até com a má qualidade do sono. Então, uma pessoa que faz uma dieta cetogênica, por exemplo, que é uma alimentação com baixíssima quantidade de carboidrato, pode vir a ter certo prejuízo no sono, porque nós temos ali o carboidrato entrando também nessa questão de síntese de neurotransmissores. Assim como o Carlos falou, que as proteínas elas não estão associadas somente com construção muscular, somente assim, só devo tomar o whey protein se eu treino, e não, já tem diversos estudos científicos mostrando idosos fazendo suplementação com whey protein, justamente para estar batendo ali a meta de proteína e estar evitando todo o processo de sarcopenia. Então, a gente traz aqui hoje, na verdade, esse evento é bastante focado para performance em treino, mas é importante ressaltar que a alimentação ela não está voltada só para performance ali. A qualidade da nossa alimentação, ela primeiro vem a nível de saúde, e aí depois a gente vai pensar em performance em treino, e a estética acaba também por ser consequência. Falando a nível de gorduras, as gorduras elas é um outro componente dos macronutrientes. Ela, diferente do carboidrato e da proteína, tem uma densidade calórica um pouquinho mais elevada, ela tem 9 calorias por grama. E onde a gente encontra, né, as gorduras? A gente não encontra as gorduras apenas um alimento isolado, como por exemplo o azeite. A gente olha um azeite, a gente sabe que ali a gente tem 100% gordura. Mas a gente encontra a gordura também, assim como o Carlos mencionou, intrínseca ali, entremeada nos alimentos, como por exemplo o salmão. Quando a gente pensa em salmão, às vezes a gente coloca o salmão no prato pensando que aquilo é apenas proteína, né? Assim, o salmão vai compor apenas a proteína da minha refeição. Mas o salmão é um peixe bem gordo. É um peixe que tem um elevado percentual de gordura. É uma gordura boa, a ômega 3, uma gordura excelente, mas a gente precisa quantificar essa gordura. Quando a gente está falando de pesar o alimento, quando a gente está falando de quantificar macronutrientes na nossa alimentação para a gente ter tanto performance em treino e também conseguir benefícios estéticos, a gente quantifica também essa gordura que está presente no alimento. O ovo, por exemplo, a clara do ovo é composta por maioritariamente proteína, e quando a gente fala da gema, a gente já tem proteína e gordura, aquela partezinha amarela. Então, a gente tem que saber que os alimentos, eles não são isolados. A não ser quando a gente fala de um açúcar refinado, por exemplo, ou um mel, a gente sabe que ali é o quê? Ali é carboidrato, né? Agora, quando a gente pega alimentos assim, como por exemplo, o salmão, quando a gente fala do abacate, o abacate é uma fruta que tem um percentual de gordura. Quando a gente fala do coco, o coco também tem um elevado percentual de gordura. Quando a gente fala nas oleaginosas,
que são os frutos secos, né? Ali também tem um elevado percentual de gordura, mas não só. A pasta de amendoim, que o colega aqui deu o exemplo como fonte de gordura, não é apenas fonte de gordura, é maioritariamente fonte de gordura, mas também tem proteína, né? A aveia, a gente vai falar aqui da aveia para vocês. A aveia vai entrar no nosso pré-treino hoje como carboidrato. No entanto, se você pega a informação nutricional, você vai ver que a aveia também tem proteína. Então, assim, os alimentos, eles não são isolados de um só macronutriente. Até o próprio whey protein, que é para ser um suplemento proteico, se você olha na rotulagem, ele também tem ali um percentualzinho de gordura, também tem um percentualzinho de carboidrato, que é a lactose, né? Então, os alimentos, eles não são macronutrientes isolados, isso é importante a gente saber. E por isso que é importante também a gente saber quantificar. O Carlos fala bastante que o Google está aí. Existem diversos aplicativos onde a gente consegue verificar a informação nutricional dos alimentos. E quando a gente tem uma balança, quando a gente faz a quantificação, fala assim, olha, agora eu vou comer uma porção de 150 gramas de arroz e 100 gramas de peito de frango e legumes. Quando vocês colocam isso na balança e vocês vão lá no aplicativo, vocês conseguem ver o quanto de carboidrato vocês estão comendo, o quanto de gordura vocês estão comendo, o quanto de proteína vocês estão comendo. E isso é bastante interessante e vocês vão ver que a partir do momento que vocês começarem a fazer essa observação mais cuidadosa, vocês vão começar a ter mais resultado ali. Maravilha. Em termos desses macronutrientes, existem três possibilidades, 3 cenários. Ou você pode comer muito, ou você pode comer o ideal, ou você pode comer pouco, tá? Fazendo uma pesquisa aqui com a galera aqui com vocês, quem se considera um iniciante aqui? Maravilha, maravilha. Quem se considera um intermediário? E um avançado? Todo mundo muito humilde aqui. Maravilha, maravilha. E, por exemplo, eu tenho uma pergunta, ok? Uma pergunta. Alguém faz ideia o que acontece se comer uma grande quantidade de proteína mais do que você necessita? Você excreta urina. Pera antes. Falei de uma barrinha. Faz barrinha, faz Você excreta urinando. Você excreta urinando? Maravilha, maravilha. Ó, parabéns. Yes! Podia ter passado sem, hein? Queria ver. Olha, exatamente como o Pedro disse, você excreta na urina. Eu vou contar uma história rapidinho com vocês aqui, que eu treino já fazem 12 anos. Desde os meus 14 anos comecei a treinar. Não, um pouquinho mais de 12. E desde que comecei a treinar, eu aprendi muita coisa nesse processo. E eu sou filho único, não tenho irmãos. Mas minha mãe sempre falava assim, ó, se você tivesse um irmão, não dava pra você comer esse tanto de proteína que você come, não. E come muito. E nessa época, com uns 17 anos, assim, pra vocês terem ideia, eu comia 1,5 kg de carne, mais ou menos, por dia. E minha mãe vivia reclamando. Parece que eu pago 2 filhos, que eu tenho 2 filhos aqui, sei lá o quê. Mas tinha criação de vaca e boi, sua mãe não? Difícil aí. Não. E o que acontece? Nesse período, eu consumia muito mais do que eu consumo hoje, ok? Com mais massa muscular hoje do que naquela época. E o que acontece? O que eu sentia em mim? Eu sentia em mim, por exemplo, quando eu estava treinando, que eu tinha um odor muito forte de suor. Porque o que acontece? Como o Pedro disse, a gente acaba excretando essa urina, acaba excretando esse lixo, entre aspas, que são os compostos nitrogenados presentes na proteína. E eles escapam por onde? Eles escapam por onde sai, né? Aqui embaixo sai por 2 lugares, mas também sai aqui por cima, pela pele, pelo suor. Quando você soa, você também elimina esses resíduos, ok? Então o que acontece? Depois disso eu fiquei pensando, poxa, não dá certo isso, não dá certo. Esse processo não é dessa forma. E depois eu fui estudando um pouco mais, sendo atendido por nutricionistas ou pessoas que trabalham na área, e eu fui entendendo e compreendendo um pouco mais que existe uma conta que se faz para calcular por base uma quantidade ideal para você, beleza? E por exemplo, como que eu consigo saber se eu tô, por exemplo, esses indicadores como o suor ou até mesmo o cheiro da urina são indicadores que vê a sua alimentação, ok? É importante você tentar isso. E por exemplo,
Alguém já ouviu falar assim, comer muita proteína vai dar problema no rim. E vai dar problema no rim, ok? Principalmente se vocês não beberem muita água. Por isso que a importância da água, ok? A importância da água porque é um solvente natural, é um solvente que o corpo se utiliza. É a forma de excretar, ok? Então, por exemplo, talvez vocês já saibam, né? Mas só para ter uma ideia, uma continha básica, por exemplo, eu peso 100 quilos, quantos de água eu preciso beber? Multiplica por 50, ok? 5 litros. No mínimo. Eu peso 50 quilos. Multiplica por 50, 2,5 litros, beleza? No mínimo. Terem atenção na cor da urina, branco, tem que ser transparente. E se mesmo o seu consumo excessivo de proteína sua urina estiver transparente, tiver um cheiro muito forte, você necessita consumir mais água, ok? Em termos de problemas, por exemplo, os renais e outras coisas, como eu comentei anteriormente, a baixa quantidade de proteína também não é legal, ok? Porque o seu corpo não consegue atuar da forma que tem que atuar. E por exemplo, problemas com sarcopenia, problema de perca de massa muscular, são altamente presentes, especialmente conforme você vai envelhecendo. E também existe para os outros macronutrientes, por exemplo, o carboidrato. O carboidrato, como a gente estava comentando anteriormente, que eu falei as características do carboidrato, né? E é importante mencionar o quê? Que precisa existir um equilíbrio para a gente, assim, nós temos uma demanda energética. Então, se a gente souber essa nossa demanda energética, a gente consegue calcular o quanto que a gente precisa consumir de carboidrato para que esse carboidrato seja utilizado apenas como energia e não ser estocado como tecido adiposo, não ser estocado como gordura. Então, se a gente estabelece o equilíbrio e também escolhe alimentos mais saudáveis a nível de carboidrato, porque se você vai olhar no supermercado, onde a gente encontra muito carboidrato, assim, facilmente, quantidades gigantescas, em alimentos super processados, né? Alimentos extremamente industrializados. As bolachas recheadas, esses bolinhos recheados, doces, né? Leite condensado, sorvetes, essas coisas têm muito carboidrato. É que você gosta, né? Tem muito carboidrato. E a gente precisa entender que os alimentos têm diferentes densidades calóricas. A gente vai mostrar depois na componente prática para vocês as equivalências mais ou menos dos alimentos, mas o quanto que a gente come de morango, por exemplo, para bater uma barrinha como essa que a gente forneceu aí, por exemplo, né? Uma barrinha dando aí mais ou menos 300 quilogramas. Gente, pra gente conseguir quilocalorias, pra gente conseguir ter 300 quilocalorias de morango, a gente precisa de quase 1 quilo de morango para bater essa quantidade de calorias. Ou seja, a gente precisa começar também a perceber que tipo de alimento vai entrar e se ajustar melhor para a nossa demanda, ou seja, a quantidade de quilocalorias que a gente precisa naquele dia. Então, se o carboidrato estiver bem ajustado, é só benefício. Como eu disse antes, eu passei por um tempo da minha vida acreditando que quanto menos carboidrato, melhor. Ok, fiquei assim, magrinha, mas eu não conseguia ter rendimento aqui. Eu chegava aqui no treino e queria fazer assim mais funcional, queria fazer exercícios que não demandava peso, grandes cargas, porque não tinha essa força, não tinha essa energia para isso. Então, quando eu comecei a introduzir mais carboidratos bons, proveniente de arroz, proveniente de batata doce, proveniente de aveia, carboidratos bons, quando eu comecei a introduzir dentro da minha necessidade, dentro da demanda, né, dentro do que o meu corpo precisava, eu comecei a ter mais resultado ali fora. E aí comecei a construir mais massa muscular. E o interessante é dizer que o carboidrato ele não entra apenas como pré-treino, mas ele entra no pós também, porque ele ajuda não apenas ele não vai ser apenas ser convertido a glicogênio muscular, mas também ele vai atuar no processo de reparo. Então, muita gente acredita que no pós-treino deva se consumir apenas proteína para a construção, mas não, o carboidrato entra também para reparo. No entanto, quando a gente tem um excesso de carboidrato, quando a gente tem um excesso de hidrato de carbono,
a gente pode estar desenvolvendo alguns problemas metabólicos, algumas complicações metabólicas, como é o caso da diabetes tipo 2. Então a gente pode estar desenvolvendo, se essa glicose em exagero não estiver sendo convertida para energia lá fora, ela vai estar sendo estocada como gordura. E a gente vai ter o quê? Um aumento no percentual de gordura. E a possibilidade de desenvolvimento de diversas complicações metabólicas e dislipidemias. Já quando a gente fala da escassez, a gente vai estar falando do quê? Quando a gente fala da insuficiência de carboidratos, a gente vai estar falando num mau humor danado. Quem aqui já fez cetogênica ou low carb muito prolongada? Low carb é muito bom, viu? Quando a gente pensa em saúde é muito bom, mas a gente faz ciclos. A gente não vive 1 ano, 2, 3 de low carb. A gente faz ciclos de carboidrato. Quem aí já ficou bem mal-humorado tendo que fazer aquele corte severo no carboidrato? Carlos? Pedro? Pois é, mexe também, por quê? Porque tá tudo envolvido o quê? Na produção, como eu falei, na síntese também de neurotransmissores, né? Serotonina, por exemplo, que é aquele neurotransmissor associado com bem-estar, né? O carboidrato está envolvido ali na síntese. Então, se a gente não tem carboidrato para envolver na síntese, a gente não dá precursor, a gente não tem esse neurotransmissor e a gente então vai ficar mal-humorado. Se pega uma mulher no período pré-menstrual e dá cetogênica e taca low carb nela, você vai ver o bicho que vai virar. Então não façam isso. Não façam isso. E a insuficiência de carboidratos vai estar relacionada também com fadiga, com a má qualidade do sono, falta de energia, e aí não adianta vir pra cá. Nessas condições, você não vai conseguir ter performance lá fora, o seu treino não vai estar um bom treino. Então você pode ter uma planilha de treino bem ajustadinha. Se a alimentação não tiver ok, não adianta, o treino não vai pra frente. Maravilha. E por último, as gorduras, né? Gordura eu sei que talvez seja um pouco mais complicado de entender, não sei se vocês têm alguma dúvida relacionada a isso. Porque, por exemplo, os carboidratos todo mundo sabe que é o arroz, né? A proteína, sei lá, o frango. A gordura, só esclarecendo ali, são muito das oleaginosas. Por exemplo, o azeite. Se você come azeitona ali, a gordura está ali dentro, tem que extrair o azeite dela, né? Então, o que acontece? A gordura também, existe problemas no excesso e no baixo. Por exemplo, se eu consumo alta quantidade de gordura, no Brasil fala assim, que é claro, né? Por exemplo, fala assim, é batata, né? Mas a batata não tem gordura, é uma expressão. Então, por exemplo, se eu como grande quantidade de gordura, é certo, minhas costas enchem de espinha. Porque significa seu corpo falando. Não precisa de tanto de gordura. Tem mulheres ou homens que ficam com a pele extremamente oleosa também, ok? Então, por isso que é muito importante. E às vezes, eu vejo muito que muitas vezes as pessoas, como no geral, consomem muito mais gordura do que necessitam, ok? E isso é um X, porque como a Ítala comentou, a gordura ela está entremeada junto com os alimentos. E às vezes se você adicionar um pouco mais, acaba excedendo a altíssima quantidade que você necessita. Em termos de baixa quantidade de gordura, você consome pouca gordura. A gordura ela é diretamente ligada à produção de hormônios. O homem ali com a testosterona, então o que acontece? Não pode cortar. O que acontece? A sua libido vai baixar, a sua vontade vai baixar, a sua disposição vai baixar, Então o que acontece? Essa gordura você tem que manter ela mínima, ok? Você tem que ter uma necessidade, uma quantidade básica. E com as mulheres a mesma coisa. Por exemplo, se uma mulher, ela abaixa o percentual de gordura muito baixo, tem um percentual muito baixo, isso afeta diretamente o período menstrual. Conheço mulheres que param de ter o período por causa que está com um body fat muito baixo, um percentual de gordura muito baixo. Às vezes pode parecer que é outra coisa, né? Mas não, é o percentual de gordura baixo. Então, os homens também afetam diretamente. Então, por isso que se você quiser ter um percentual de gordura muito baixo, você homem, quer chegar lá, ficar trincadão, uma mulher quer ficar saradona. Então você tem que ir maleando isso e modelando com os seus outros tipos de alimentação, ok? Os carboidratos, certo? Então por isso eu venho reforçar, nós viemos reforçar aqui,
essa atenção que temos que ter no excesso e na pouca quantidade. Agora nós vamos partir para um outro tópico que eu acho que é o mais interessante de todos, porque eu comecei a treinar, tinha 47 quilos, hoje eu tenho 108. Então o que acontece? Se eu chegasse naquele cara que começou a treinar e falar assim, ó, vou te dar umas dicas aqui, o que eu gostaria de ouvir? Eu lembro quando eu ia fazer barra fixa, comecei a fazer barra fixa, era só com a barra, e olha lá. Barra fixa não, rosca direta. Era só com a barra, velho. Era triste. Isso faz parte, o processo, né? E a musculação te ensina muito isso, o processo, te colocando tijolinho por tijolinho, step by step. As coisas acontecem devagar mesmo. E você tem que ir aprendendo esse processo e gostando desse processo. Então se eu pudesse chegar em mim e falar assim, pô, o que faz você ter evolução em termos físicos, em mudar sua composição corporal? O que foi o maior aprendizado para mim? Meu, deixa eu achar aqui. Isso aqui, ó. Pode parecer besteira, pode achar, tem gente que acha bitolagem, tem acha que... Não, você saber o tanto que você está comendo é muito importante, ok? E no começo pode ser algo que é estranho, pode ser difícil, mas com o tempo vai virando hábito. Eu falo isso porque, imagina, é como se você tivesse uma conta bancária. Então essa conta bancária você tem que ir manipulando. Se um dia você taca, por exemplo, eu vou falar em termos energéticos, tá? Em termos, é que eu tenho um pouco esse ar da engenharia, assim. Mas, por exemplo, se você tem uma alta quantidade de energia, você come, porra, chega um dia ali, você come um monte de carboidrato, sua energia está lá em cima. Está com muita disposição, tum. No outro dia você não comeu nada de carboidrato, sua energia faz assim, aí no outro dia você não come nada, no outro dia você come muito, faz assim, vai assim. Vocês estão vendo que não tem uma... Por exemplo, como que você consegue vir aqui no treino e fazer o mesmo treino que você fez aqui e fazer aqui? Então, essa conta não bate, ok? Por isso eu ressalto a importância da balança. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar um nutricionista. Poxa, eu estou ali estudando ainda, por enquanto estou segurando um pouco de dinheiro. Meu conselho, tá? Eu não sou nenhum nutricionista, mas para quem é um exercício que eu acho interessante, por exemplo, vocês comprarem uma balança, souberem pesarem todas as suas refeições. Beleza, o almoço, o café, o pequeno almoço, o café da tarde, o pré-treino e pós-treino. Nem for o café da tarde uma bananinha. Beleza, você sabe o tanto que você come ao longo do seu dia. Ok. Eu quero ganhar massa muscular. Você vai acrescentando aos pouquinhos. Poxa, eu como no meu almoço 150 gramas de arroz, com 100 gramas de frango, uma salada e um feijão. 100 gramas de feijão, vamos supor. Ok. Você quer aumentar seu peso? Então você vai colocando um pouquinho mais de arroz. Poxa, eu como 150 gramas de arroz. Então na próxima semana você come 200. Beleza? Ah, mas de tarde eu como uma banana. Então você pode comer uma banana e um pãozinho, por exemplo, para você quer ganhar massa muscular. Ok? Mas você não, você é outro tipo de pessoa, você quer secar, você quer perder, você quer, poxa, o verão tá aí, né, todo mundo, né, quer ficar mais, né, sabe? Então o que acontece? Você faz a mesma coisa, mas você vai retirando aos poucos os carboidratos, ok? Então, por exemplo, se você come 150 de arroz com 100 gramas de frango, de feijão, você pode diminuir, você em vez de comer 150, você come 100, ok? Como a gente falou, nada disso, ok? Tem sempre aos poucos, sem pressa, tem que aprender a gostar do processo. E quando você começa a secar, o que acontece? Você quer ganhar sua conta positiva, você está botando dinheiro ali, sua conta está ficando gorda, né? Mas o que acontece? Quando você quer secar, você tem que tirar. Então o seu saldo tem que ficar negativo. Então o que acontece? Você tem que ir diminuindo os carboidratos aos poucos. Mas vale muito a importância de manter a proteína alta. Porque como eu comentei anteriormente, é a proteína que segura a sua massa muscular. Beleza? Senão você vai murchando. Então por isso que é muito importante. E assim você consegue se manter forte com pouca quantidade de gordura, baixando ela aos poucos.
Outra questão, só para reforçar, a importância de beber água, beleza? Muito importante, muito importante. Outra questão que isso é até um pouco complicado, mas foi um ensinamento muito grande para mim. Eu demorei muito tempo para conseguir conciliar o ginásio, fazer dieta, com isso com a minha vida. Porque meu grande desafio, por exemplo, quando eu estava durante a graduação tô em semana de prova. Virou um caos tudo, né? Virou um caos tudo. Poxa, você tem que estudar, você estuda até de noite, sei lá o quê. Sua alimentação fica tudo bagunçada, então fica tudo um caos. Primeiro, o processo de gestão. Você ter a capacidade de fazer a gestão do seu tempo. Você ter a capacidade de ter organização da quantidade que você vai comer. E quando você tem essa organização em termos logísticos, da sua alimentação, da quantidade que você tem que comer, dos compromissos que você tem aqui no ginásio, por exemplo, isso acaba se ampliando para outras áreas da sua vida, ok? Então, no meu ver, eu sou o que eu sou, estudante de doutoramento, tenho minha empresa, eu participo de alguns eventos, assim, eu tenho meu canal do YouTube que eu alimento, eu tenho muita energia para fazer muita coisa, porque eu aprendi esse processo de logística e aprendi esse processo de, na hora que tem que fazer isso, tem que fazer isso, ok? Se deu 7 horas da noite, eu tenho que vir treinar, eu largo tudo, vou treinar, que eu sei que quando eu vier treinar, eu vou ficar melhor do que eu estou antes, ok? Alguém aqui já veio treinar e saiu pior? Fala pra mim. Se você eu sei, por exemplo, que se eu estou num dia que eu estou com alto estresse, se eu estou num dia difícil, eu vim aqui fazer um treino, eu vou sair melhor do que eu vim, ok? É uma terapia. Tem gente que busca essa felicidade usando cigarro, usando alguma droga, bebendo. Mas eu, por sorte, eu tenho vícios bons, por exemplo, que é treinar, ok? E isso só agrega valor para as pessoas que executam isso. Então eu venho aqui colocar esses 3 pontos chaves de buscar fazer esse exercício, de pesar, beber água e tentar manter isso um compromisso. Tentar manter isso um compromisso com você mesmo. Porque às vezes a gente pega e coloca mais compromisso, agrega mais valor para o seu trabalho, para a sua faculdade, mas acaba esquecendo de você. E se você não estiver bem, pode ter certeza absoluta que o resto vai estar tudo errado, tudo vai virar um caos. Okay? Então agora eu passo a palavra para Ítalo. Para encerrar essa componente teórica e a gente ir para a parte mais gostosa, eu vou deixar aqui também algumas pequenas dicas práticas que a gente pode inserir no nosso dia a dia, que me ajudam muito desde que eu comecei a ter esse entendimento, que é buscar ter uma alimentação o mais natural possível. Tentar fugir daqueles super industrializados, super processados, pelo menos, né, no que a gente chama de 80-20, né? No 80% do tempo, você procurar uma alimentação mais saudável. A gente chama de comida de verdade, né? O descascar mais, se desembrulhar menos. Procurar mais frutas, procurar mais legumes, verduras. Tá querendo bater meta de carboidrato e proteína? Vamos buscar então alimentos mais saudáveis que sejam fonte disso, né? Como a gente comentou, arroz, batata doce, massa, batata, até mesmo um pão. O pão não é vilão, desde que ele esteja bem calculado na tua dieta, o pão não é nenhum vilão. Então assim, na maioria do tempo, tentar encaixar esses alimentos, as famosas comida de verdade, não é? Outra coisa que para mim é fundamental é procurar uma alimentação mais diversificada possível. Então, quando você monta um prato e você vê um prato colorido, fala assim, opa, então tá bacana, porque você coloca ali diferentes nutrientes, não é? Porque a gente está aqui falando de macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, mas o alimento não é só isso. A gente já pode comentar para vocês que os alimentos também têm vitaminas, minerais,
também tem fontes de antioxidantes, né? A gente temos aqui, ó, várias frutas, como cereja, morango, banana, maçã, são fontes de quê? De compostos antioxidantes. Esses compostos antioxidantes, para além de fazer bem para a nossa saúde, eles vão ajudar a gente também na performance lá no treino. Então, assim, quanto mais diversificada for a tua alimentação e buscando por alimentos o mais natural possível, você vai ver que você não vai ter só apenas os benefícios de performance lá fora, o benefício estético, mas principalmente, que para mim está em primeiro lugar, é a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida.